Oi, meu nome é Camila, sou criadora do Instagram Infovete Pets, com a ideia de passar informação para os tutores, informações importantes sobre os seus pets, cuidados, coisas que a gente precisa observar no dia a dia para saber quando levar, né, os cuidados básicos de saúde. Enfim, e hoje eu tô aqui com a Bruna, minha amiga veterinária. Nós somos colegas no estágio e a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto bem importante e de urgência em clínica de pequenos animais, que é a obstrução uretral, que é um assunto bem comum em felinos, né, Bruna? Exatamente. Primeiro eu queria agradecer o convite da Camila para gravar esse vídeo. Esse assunto ele é bem importante porque é um caso de urgência. Os tutores têm que estar preparados para observar os sinais para poder levar esse animal para atendimento. É muito importante que esse atendimento seja feito rapidamente, em até 48 horas, né? Para tentar evitar outros problemas. Tá, e o que é então essa obstrução uretral, né? O que acontece no organismo do animal? Então, basicamente é quando esse gatinho ele não consegue urinar, né? Às vezes por um cálculo, e daí ele vai acumulando, retendo a urina e vai fazendo a distensão da bexiga. Pode acontecer em alguns casos a ruptura dessa bexiga, né? Então por isso que tem que estar sendo observado há quanto tempo esse animal parou de urinar, e às vezes são sinais sutis, às vezes o gato vai na caixinha, faz um pouquinho, faz em gota, não consegue fazer o jato do xixi, às vezes faz xixi com sangue ou vocaliza. Então é muito importante que os tutores vejam os pequenos sinais para poder estar... Sim, e às vezes eles fazem a posição do xixi e não fazem o xixi, né? É só a posição, tu acha que eles estão fazendo, mas não sai nada. Exatamente, por isso que tem que ser observado, e às vezes eles nem conseguem fazer a posição por dor. Sim. E essas substâncias que não são eliminadas acabam sendo retidas pelo organismo e podem causar outros problemas secundários à obstrução, né? Tá, e quais são as causas, as principais causas, assim, para o gatinho ficar obstruído? Então, não tem uma causa-chave, isso é bem estudado, pode ser por diversos motivos. Geralmente são felinos machos, obesos, sedentários, o diâmetro da uretra do gato também influencia muito. Então, por que formam esses cálculos? Até hoje a gente não sabe, pode ser por um erro de manejo, pode ser pela ração seca, né? Sim, a alimentação é bem importante, né? A alimentação é muito importante no gato. O estresse também pode estar envolvido, porque gatos também são muito sensíveis a estresse. Sim, e uma questão importante que eu lembro de ter visto também é a da caixinha de areia, né? De ter mais de um gato no mesmo local, e aí o pessoal bota uma caixinha de areia para mais de um gato. Então ele acaba não urinando, ele acaba, né? Exatamente. O gato é um animal que ele é muito higiênico. Então, assim, uma caixinha de areia que tu passa o dia inteiro fora, deixa uma caixinha pro gato, aí tá sujo, ele evita, ele segura esse xixi, entendeu? Isso pode causar uma infecção urinária. Às vezes o pessoal não sabe, mas coloca a caixinha de areia perto da comida. Às vezes o gato para de comer e às vezes o gato para de fazer xixi na caixinha. Então o gato tem que ter um manejo muito correto para evitar o estresse e esse tipo de problema. Sim. Atentos nisso. Tem que ver se esse gatinho tá fazendo xixi. Você afogou no meio do vídeo. Tá. O gato, diferente dos cães, eles são animais solitários. Então, e quem tem gato não tem só um. Eu falo por experiência própria. A gente vai se viciando neles e a gente não consegue ter um gato só. Então esse gato, que na natureza antigamente ele era solitário, ele caçava para comer. Sim. E o que ele comia era basicamente 80% água. Hoje em dia ele é um gato que ele tem que dividir o ambiente, às vezes com 1, 2, 3 mais gatos. Causa um estresse porque o comportamento do gato muda. Nem todos os gatos têm o mesmo comportamento. Eles não precisam mais caçar e nem fazer atividade nenhuma para ter o alimento fica disponível o dia inteiro. Às vezes uma alimentação errada. Sim, então são diversos fatores que um mau manejo pode levar à obstrução. Então a gente vai falar sobre
um pouquinho sobre isso também, sobre qual o manejo correto, né? Essa questão da alimentação, tu diz na questão da ração úmida, né? Que o pessoal tá acostumado a dar só ração seca, acha que a ração úmida não é legal, né? Já ouviu falar. Sim, tem muitos mitos, né, que rodeiam essa parte do sachê, da ração seca. Já foi muito dito de sódio, quando a gente sabe que não é verdade, entendeu? Até vocês podem pesquisar e conversar com o veterinário de vocês, com uma nutricionista, se tiverem algumas dúvidas. Mas o alimento úmido para gato é muito bem-vindo e é essencial, ainda mais se o animal já teve caso de obstrução, né? Sim, tem que estimular ao gatinho beber água, né? Então essa é uma forma que tu vai tá dando mais água pra ele, né? Ficou, né? Uma cachorro no meio do vídeo. E eu tentando seguir tudo isso aí. Eu não me aguentei. Tá. Tá, e esse gatinho chegou na clínica obstruído. E quais são os procedimentos, o que o médico veterinário vai fazer logo em seguida e, enfim, pra resolver o problema? Então, o manejo do gato obstruído, ele é bem amplo, tá? Mas esse animal, ele vai chegar na clínica com dor, pela distensão da bexiga, por não conseguir urinar, ele precisa ser restabelecido, ele precisa receber um remédio para dor, ele vai passar por uma eco, que é onde a gente vai ver os cristais dentro da bexiga, se tem sedimento, se não tem. Às vezes é muito bem-vindo um raio-x, que é onde a gente vê. Às vezes a gente, na porção final da uretra, a gente consegue ver no raio-x que estão ali os cálculos, a gente consegue ver se tem mais cálculos. Às vezes está passando um, mas tem outro no trajeto para vir. Então, esse animal vai para o bloco cirúrgico, ele precisa ser anestesiado. Nunca fazer uma sondagem num gato sem anestesia. O que acontece na sondagem? A gente empurra esse cálculo de volta para a bexiga e começa a fazer a lavagem dessa bexiga. Qual é o intuito disso? É tentar retirar o máximo de sedimento lá de dentro e tentar remover esse cálculo sem uma intervenção cirúrgica. Mas em alguns casos vai ter que optar pela intervenção, sim, né? E daí essa pedrinha, esse cálculo, vai ser mandado para o laboratório. Tá, e aí o gatinho passou por todos esses procedimentos, deu tudo certo, deu alta, foi pra casa, né? Quais são os principais cuidados que o tutor deve ter com a pós-obstrução? Porque a gente sabe que a obstrução ela é recorrente, ela é bem provável, né? Tem grandes possibilidades que o gatinho volte a ter, ainda mais se o tutor não manter o manejo correto, né? Tem muitas coisas que devem ser consideradas. Na verdade, ao meu ver, o principal é o pós, é o manejo desse gato, porque esse gato ele precisa ser estimulado a tomar mais água. Às vezes é indicada a troca de ração, lembrando que a troca de ração, às vezes... Pode ser aquela específica para específica, urinária, ela tem que ser feita quando o animal estiver em casa, num ambiente confortável e que ele queira comer essa ração. Não é indicado trocar ração dentro de uma internação onde o animal está estressado, não conhece ninguém e às vezes nem quer comer. Sim. Então a gente tem que passar para os proprietários, nós como veterinários temos que passar todo esse manejo para o proprietário, que é o enriquecimento ambiental, é a troca dos potes de água, às vezes comprar uma fonte para estimular esse gato. A alimentação úmida é muito importante. A troca de ração, quando necessária, como deve ser feita gradualmente, com Sim, todo sem o estressar tempo. o animal, porque a partir do momento que tu estressa o animal com uma coisa que é pra ser boa pra ele pode entender como se aquilo fosse ruim, uma experiência ruim, né? Exatamente. Se tu começar a obrigar ele a comer, por exemplo, na internação, aquela comida, ele pode associar que aquela comida ali como uma experiência ruim pra ele e depois o tutor não conseguir administrar aquilo em casa, né? Exatamente, isso que a Camila falou é muito importante, porque nós, como proprietários de gatos, e quem conhece um pouquinho de gato, sabe que gato é um animal genioso e que não é viável medir força com gato. Ele vai comer se ele quiser comer, entendeu? Então... E a gente não pode forçar, é por isso que existem sondas, pra gente não forçar esse animal. Sim. Porque se ele pegar
nojo da ração, ele não vai querer comer essa ração. Então tem que ser todo um manejo com calma e com paciência desse gato em casa. E essa questão do enriquecimento ambiental que a Bruna falou, que é bem importante, como a gente tinha comentado, o pessoal fala às vezes, mas o meu espaço é pequeno, eu não tenho muito, né, eu não tenho muito como deixar meu gato, eu não vou deixar ele sair na rua, enfim. Até a gente sabe que nem é legal, né, deixar o gato sair assim na rua, exatamente, né? Tem que ter isso um cuidado. Pauta pra outro isso. vídeo. Tem que ter cuidados com relação a isso também, né? Mas tu pode, por exemplo, colocar prateleiras, colocar... Tem diversas maneiras. Coisas até o teto, porque o gato ele sobe, né? O gato não é que nem cachorro que não vai... Exatamente, e ele gosta disso, porque o que acontece? A gente trabalha o dia inteiro, a gente estuda, a gente tem outras prioridades. O gato não. O gato só tem a gente, os nossos animais só tem a gente. Então, o que seria ideal? Todos os dias brincar com o gato, escovar o gato, estimular o gato. Esse gato dentro do nosso apartamento, ele passa dormindo e comendo. Ele se torna obeso, ele come só ração seca e ele não tem o que fazer dentro de casa. Então, enriquecer o ambiente, botar caminha, arranhador, prateleira, coisas que possam estimular ele para que ele faça atividade física, né? Exatamente, uma qualidade de vida diferente para esse gato. E falando nisso, o pai da Bruna faz, tá? Pra quem quiser, quem tiver interesse, chama no privado. manda pra nós. Sem contar, que a gente não pode deixar de falar, das caixinhas de areia, é muito importante. E da água e da ração. Água e ração longe de caixinha de areia, porque o gato é um animal muito higiênico, ele não vai fazer xixi no mesmo lugar onde ele se alimenta, do mesmo jeito que ele não vai se alimentar no lugar onde faz xixi. Então o gato pode desenvolver problema comportamental por esse manejo errado, que às vezes as pessoas não sabem. Acha que o problema é com o gatinho, mas na verdade o problema é que a gente não tá fazendo o ideal, né, pra eles. E a caixinha de areia limpa, mais de uma caixinha de areia, ninguém gosta de usar banheiro sujo, gatos também não. Caixas separadas, mais de uma caixa por gato, né? O ideal seria 2 caixas por gato. Então, se tem um gato, 2 caixas, tem 2 gatos, 4 caixas. E não é exagero. Distribuídas pela casa. Distribuídas, tá? Pra não ser aquele banheirão público. E em lugares calmos, tranquilos. Por exemplo, não vai colocar do lado da máquina de lavar roupa, que daí a máquina vai estar lá batendo, ele não vai lá fazer xixi. E o gato, às vezes, evitando de fazer xixi, retendo essa urina e, às vezes, causando uma infecção urinária ou outros problemas. E sim, como obstrução, né? Acaba uma coisa levando a outra. Muito obrigada, então. Tchau, gente. Obrigada.